Olá, sexto ano, vamos lá para mais um conteúdo, né? E esse conteúdo a gente vai estar encerrando, né, os nossos assuntos aí do livro didático. Então, o conteúdo dessa aula será principais problemas urbanos. Então, a gente vai conhecer aí um pouco sobre cada um desses problemas urbanos. Então, dentre esses principais problemas, né, a gente tem aí a urbanização, que começou aí de uma forma acelerada e também desordenada, onde aí não houve um planejamento, né, não houve um planejamento urbano. Então, houve um crescimento das áreas periféricas sem o mínimo de infraestrutura, gerando-se aí a favelização, né, o surgimento das favelas, como também a desigualdades sociais e a violência urbana. E com isso, diversos tipos de poluição, como a poluição sonora, a poluição visual, atmosférica, né, entre outras. E também aí um trânsito caótico, né, um número bem elevado aí de transporte, né, nas rodovias. Então, os problemas urbanos, eles tendem a crescer cada vez mais. O mundo atual ele passa por um intenso processo de urbanização, onde esse processo teve forte aceleração durante o século XVIII, onde aí nos países que foram envolvidos na Revolução Industrial, né? Então, com o surgimento das indústrias aí, fez com que as pessoas elas saíssem do campo e fossem para as cidades. No Brasil, isso fica evidente aí na chamada Era Vargas e depois no governo de Juscelino Kubitschek, né, que foram aí nesses dois governos que começaram a implantação das indústrias aqui no Brasil. Então, a urbanização acelerada, sem planejamento, tem como consequências problemas de ordem tanto ambiental como também social. O inchaço das cidades, que foi provocado aí pelo acúmulo de pessoas, e a falta de uma infraestrutura adequada, né, traz aí vários problemas, como por exemplo, gera transtornos para a população urbana, onde os problemas urbanos eles são vários e bem diversificados. As grandes cidades sofrem principalmente com poluições, engarrafamentos, violência, o desemprego, desigualdade social, locais inadequados para moradia, saúde, educação, infraestrutura, entre outros, né? Então, como tem um número bem elevado de pessoas nas áreas urbanas, então não tem um serviço adequado para todos. Então, a maioria aí fica fora aí dos benefícios, né, sociais. Então, em relação à moradia, é uma das principais características da urbanização, né? Sem o devido planejamento, é o inchaço das cidades, que desencadeando aí graves consequências econômicas e sociais, onde o crescimento desordenado das cidades gera aí a ocupação de locais inadequados para moradia, como áreas de elevada declividade, fundos de vales, praças, viadutos, entre outros, né? Então, gente, em relação à questão da moradia, né? Como não tem um planejamento, como não tem locais para todos se construir sua habitação em locais apropriados, então muitos vão morar aí nas ruas, vão morar em praças, né? Viadutos, entre outros locais aí inadequados. Então, segundo a ONU, atualmente cerca de 25% da população mundial, né, que mora em cidade vive na absoluta pobreza. Então, pobreza extrema, segundo a ONU, é a pessoa que consegue viver com menos de US$ 1 por dia, né? Então, estima-se que cerca de 15% das pessoas no mundo tenham níveis de consumo inferior a esse valor diário, né? Então, veja aí em relação, né, à população, onde aí atualmente cerca de 25% da população mundial que mora aí em cidades, né, vivem aí na absoluta pobreza, ou seja, vivem aí com menos de US$ 1 por dia. Então, grande parte da população, né, vive aí em situações precárias. Moradia precária, né? A gente tem aí uma parte, né? Mostrando aí na imagem, uma parte aí de prédios, né? Onde tem
uma boa infraestrutura, e a outra parte aí em locais totalmente inadequados, onde chamamos aí de favelas, né? Então, aí um aglomerado de casas, né, sem nenhum tipo de planejamento. Em relação à poluição, os diversos tipos de poluição, a gente tem a hídrica, a visual, né, a do solo, a sonora e a atmosférica. Então, esses tipos de poluição aí são causados principalmente pelo modo de produção e consumo estabelecido pelo capitalismo, né, que é o sistema que domina aí todo o planeta. Então, essa poluição atmosférica é um grande problema detectado nas cidades, devido aí ao intenso fluxo de automóveis e também às indústrias. Outros problemas ambientais decorrentes da urbanização são a impermeabilidade do solo, alterações climáticas, efeito estufa, a chuva ácida, ausência de saneamento ambiental, falta de destinação e tratamento dos resíduos sólidos, entre outros, né? Então, vejam aí, gente, a poluição, né, também um dos graves problemas ambientais aí das áreas urbanas, onde a poluição ela está aí presente, né, em vários lugares aí do nosso dia a dia. A poluição do ar ela é proveniente da emissão de gases no ar, que é o monóxido de carbono, dióxido de enxofre e o dióxido de carbono, né? Esses gases eles comprometem a composição original da atmosfera, provocando aí uma diminuição da qualidade do ar que os moradores vão respirar, levando as pessoas a contraírem doenças respiratórias. Os agentes poluidores do ar são as indústrias, a queima de combustíveis fósseis e as usinas termoelétricas. Então, gente, a poluição, né, é um dos graves problemas aí para a população, onde vai chegar, né, um tempo aí que não vai ter como respirar um ar puro, porque há muita poluição, tanto dos automóveis como aí das indústrias, né? A queima de combustíveis. Então, tudo isso faz com que o ar ele fique poluído. Poluição, né, das indústrias, tá vendo aí? Lixo, que também é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos. Um dos agentes poluidores são as embalagens descartáveis, né? Então, tudo que utilizamos aí vem uma embalagem descartável. O que que a gente faz? Pega aquelas embalagens e vamos jogando na rua, né? Sem colocar no seu devido local. Então, o acúmulo de lixo nas geleiras fluviais e construções próximas a rios causa diversos transtornos, como as enchentes. O fato das cidades serem construídas com concretos e asfalto, né, diminui aí a impermeabilidade do solo, fazendo com que a água da chuva não consiga se infiltrar e com isso permaneça nas ruas ou inundando casas e empresas, né? Então, o lixo aí é um dos também problemas, né, aí das áreas dos centros urbanos, onde esse acúmulo de lixo nas geleiras, né, ou próximo a rios, causa aí transtornos como as enchentes, onde há inundações aí nas cidades. O lixo aí mostrando. Em relação à segurança, bem, a falta de segurança tem sido um dos principais motivos que preocupa a população urbana. Há necessidade da realização de políticas públicas para solucionar todos esses transtornos, proporcionando aí uma melhor qualidade de vida para a população urbana. A violência, ela de maneira geral, tem envolvido grande parte da sociedade mundial. No Brasil, essa violência tem feito milhares de vítimas, sendo praticada inclusive no âmbito familiar. Então, gente, a segurança, né? Então, muitas pessoas vivem aí com medo de sair nas ruas por não possuir uma segurança adequada, né? Então, é um dos principais problemas aí também dos centros urbanos, devido a essa grande aglomeração de pessoas, não tem segurança adequada para todos. Então, o crescimento desordenado é um exemplo da atual violência urbana, né? Onde as grandes cidades elas absorvem um número de pessoas elevado que não foi acompanhado pela infraestrutura urbana, né? Então, essa população ela não possui emprego, não possui moradia, saúde, educação, qualificação, entre outros, né? Então, esse fato, né, que desencadeou uma série de problemas sociais graves.
A violência urbana, ela tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil. É nas grandes cidades brasileiras que se concentram aí os principais problemas sociais, né? Então, o crescimento desordenado é um grande, né, exemplo aí da atual violência urbana, porque muitas pessoas, né, as cidades aí, elas absorveram um número muito elevado de pessoas que não tem infraestrutura para todos. Então, a maioria fica aí sem emprego, sem moradia, né? E aí muitos entram no crime, entram nessa onda aí da violência. Então, é necessário haver uma segurança para a proteção da população. Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime organizado se institui como um poder paralelo, né, que estabelece aí regras de ética e conduta própria, além de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa, né? Então, se o governo ele não se impõe, né, para colocar segurança, para acabar com esse crime, então essas facções criminosas elas só tendem a aumentar, causando cada vez mais medo aí à população. Segurança, né, deve estar sempre em primeiro lugar, porque é isso que a população precisa, estar seguro, né, estar livre para sair na rua, para se divertir. Então, precisamos de segurança. Problemas ambientais urbanos, tem aí o esgoto a céu aberto, né, os lixões, a poluição aí da água, o trânsito caótico, né, gerando aí muita poluição. Ok, gente, chegamos aí ao fim do nosso conteúdo, ao fim do nosso livro didático, né? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.